Agora começou a gravar. Bom, a gente vai fazer aquele mesmo esquema da última aula de dezembro. Aliás, espero que todo mundo tenha tido um bom final de ano e que tenha tido tempo para pelo menos descansar, sei lá, 5 segundos. Eu acho que 2 semanas é consideravelmente pouco para o ano que a gente teve, mas ainda assim, espero que tenha descansado pelo menos um pouquinho. Mas vamos lá. Como essa semana vocês têm prova da Unicamp, né? Dia 8 e 9, acho. Separado entre o que o pessoal quer na área de exatas, de humanas, de biológicas, e como tem FUVEST, né, no domingo, dia 10, a revisão vai ser focada nesses dois. As questões de FUVEST estão um pouquinho mais difíceis. As da Unicamp, vocês vão ver como elas são, né? Acho que quem vai fazer a Unicamp já deve ter treinado com alguma prova, sabe que tem algumas coisinhas um pouco mais detalhistas também, mas então não se preocupem, né, com tipo o nível de dificuldade nem nada disso, porque realmente é propósito para isso, é para a gente se preparar para esse tipo de questão caso caia algo muito singular, tanto quarta ou quinta. Nossa, tô horrível de dia de semana, gente, já esqueço tudo. Eu vou mandar o link do Forms aqui, irei mandar o link do Forms aqui, para quem não pegou, enfim, vou ficar repassando. Vocês sabem que eu estava pensando em fazer uma pausa de 15 minutos, só que eu vi que vocês tiveram um intervalo longo, então, tipo, na hora a gente chega lá e eu vejo se vocês estão cansados ou se vocês não querem pausa, querem já ir direto. Eu acho, pelas minhas contas, mas eu também sou horrível em exatas, que vai ser um tempo um pouco menor do que o da última vez. Meus planejamentos era para não me atrasar, mas né, a gente sempre se surpreende no final. Então, é isso, acho que ninguém mais entrou na aula, mas ainda assim, repetindo, a gente vai fazer a mesma coisa da revisão da última semana. Vou dar 4 minutos, aliás, cadê meu celular? Para cada questão. Eu não sei direito quanto que é na Unicamp, ainda mais porque eles têm uma alternativa a menos. E porque esse ano vai ser diferente, né? Eu acho que de 90 vai para 72 questões e de 5 horas de prova vai para 4 horas de prova. Mas ainda assim acho que dá pra gente treinar nesse estilo, não acho que vai ter muita perda, não. Então, só um minutinho. O próximo é só para explicar. E eu já vou começar, tá bom, gente? Vamos lá. Podem começar.
Eu acho difícil essa questão. Eu já errei já ela já. Aí eu meio que sei, né? Mas, tipo, nossa, é difícil. É, eu coloquei açõezinhas bem específicas aqui. Tem umas de América Espanhola até. Ai, gente, tristeza. É, Cinco segundos. Pronto, 4 minutos. Vou ir para a próxima. nossa, isso é muito difícil também. Ai, cacete, tá. Beleza.
10 segundos, gente. Pronto, deu 4 minutos, agora eu vou para a próxima. Cinco segundos. Já vou para a próxima. Essa é a última questãozinha.
10 segundos. Já vou passar para a próxima. Agora é a Unicamp. Vocês querem fazer uma pausa de 5 minutos, ou 0, ou de 15 mesmo? O que vocês preferem? Mas para mim tá de boa. Não Tá de sei. boa? Fala aí, pessoal. Fala aí, pessoal, galerinha. Eu acho que eu vou fazer a correção, então. E aí vocês vão pensando, né? Se depois da correção a mente de vocês explodir, aí vocês pedem de novo o intervalo. Só vou clicar aqui para ver os resultados. Peraí, gente, que eu sou bem lerda com... agora eu achei. Tá, então, a maioria acertou logo a primeira questão, fico feliz. Ou também porque vocês já revisaram muito ela, provavelmente, porque, né, todo mundo pega as provas mais recentes para fazer. Mas, vamos lá. Essa questão, ela traz uma tabela, né, falando da porcentagem de variação do desempenho econômico. Então, é uma tabela falando do desempenho econômico do Brasil, ela vai de 71 até 84, né, que é um período, assim, que dá para se ligar do que a gente está tratando, que é a ditadura militar. E justamente por isso, o enunciado da questão, ele meio que pede, né, para você relacionar, né, o desempenho econômico nesse período entrelaçou-se ao panorama político do Brasil, ou do país. Então, ele está falando realmente que houve uma ligação entre algo político, em alguma coisa política que estava acontecendo no Brasil, com o desempenho econômico. E aí ele pergunta o que é correto afirmar sobre isso, né? A partir desse entrelaçamento, o que a gente pode... o que aconteceu de fato. Fala, né? Os sinais de esgotamento do milagre brasileiro associados à crise internacional do petróleo entre 73 e 74 foram responsáveis pelo recrudescimento da política repressiva dos governos militares. O que significa recrudescimento? Que eu acho que, assim, é a chave dessa questão. E, assim, quem simplesmente não souber o que significa a palavra, no caso eu, por exemplo, não sabia, tive que pesquisar no Google, já traz muita dúvida. Recrudescimento significa intensificamento, aumentar, qualquer coisa desse tipo, qualquer sinônimo. E basicamente é o contrário, né, do momento que a gente está vivendo. Porque acima da gente pensar que estamos falando de ditadura militar, a gente está falando do período, né, de abertura lenta, gradual e segura, né, que é lá com o Geisel, já começa com essa redemocratização e também com o João Figueiredo por último. E aí, esse período também, esse período em específico é importante que vocês saibam, porque ele está falando que esse esgotamento do milagre brasileiro, né, que são os anos dourados, lá da época de Médici, início dos anos 70, de fato, eles estão, de fato, associados à crise internacional do petróleo, mas também com a redemocratização, e não com o recrudescimento. B. As eleições pluripartidárias de 1982 ocorreram em meio à recessão de 1981 e 1983, no governo João Batista Figueiredo, e caracterizaram-se como um passo importante no processo de democratização do país. Eu acho engraçado que essa é uma das únicas questões que não se referem ao PIB, à tabela de fato, ela está falando algo de história mesmo, tipo, as eleições pluripartidárias aconteceram nesse ano, e é muito importante para a redemocratização. E, de fato, é a alternativa certa. A alternativa certa é a B. Todos colocaram como ela, e eu fico muito feliz com isso. E, de fato, é o que diz, né? Ele está falando que é importante que vocês prestem atenção que as eleições pluripartidárias não são a mesma coisa que as eleições diretas, né? Então, até para a gente, com a eleição do José Sarney, a eleição foi indireta, foi através da Câmara dos Deputados. E quando a gente fala de eleição pluripartidária, é que agora tinha mais de um partido, não era só a Arena, por exemplo, sendo eleita. A C, outra alternativa errada, né? A crise internacional do petróleo de 79 e seus efeitos na economia brasileira
provocaram uma queda abrupta no PIB nacional e o fim imediato do regime. Essa já é a parte mais errada, né? A gente não precisa nem parar para pensar se aquela primeira afirmação estava correta ou não, porque o regime militar no Brasil não teve fim imediato, né? Ele teve aquela questão. É legal que vocês lembrem dessa frase, né? Abertura lenta, gradual e segura, né? Por falta de sustentação política, que também não houve muito, tinha muita sustentação política de fato. As oscilações do PIB brasileiro registradas na tabela correspondem igualmente às variações. Ele está falando que, basicamente, os valores do PIB correspondem igualmente às variações das taxas, e se vocês prestarem atenção, nem sempre esses valores se correspondem. Então, sei lá, em 1976, enquanto o PIB estava 9, e estava abaixando, de fato, na verdade, é o ano que mais se aumenta e depois se abaixa, mas ainda assim, a indústria estava com 12 e a agricultura estava com 2, tinha diminuído no caso. Então, não é igualmente as variações da taxa e, né, os processos de intensificação da repressão política e da censura. Outra coisa que não aconteceu, né, porque, como eu estava comentando com vocês, não houve intensificação, e sim reabertura. E crise internacional do petróleo de 79 não afetou a agricultura brasileira, mas coincidiu com as primeiras eleições pluripartidárias desde 1966, marcadas pela estrondosa vitória dos partidos de oposição. Outra coisa que não ocorreu, né? Então, já diz muita coisa, não foi uma estrondosa vitória. Vamos para a próxima, deixa eu ver os resultados. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? O que me deu raiva nessa questão é que eu fiquei, quando eu fui fazer, eu fiquei entre a A e a B. E por causa dessa merda, desse revestimento aí, porque dava pra fazer por eliminatória, né? Aí eu assinalei a A. Aí eu errei. Exatamente, essa palavra recrudescimento é o que pegou, né? Nossa, sim. Ô, Cami, você pode explicar por que essa tá errada? A C? Isso. Mas é a da questão antiga. Isso. A crise internacional do petróleo de 1979 e seus efeitos. Então, quando eu estava comentando em aula, essa é a primeira parte que já não é tão específica assim. Porque tiveram 2 crises internacionais do petróleo, né? Se eu não me engano, teve uma em 70 e outra em 79. A de 70 já tinha batido um pouco, mas a de 79 bateu de fato, né? Então, ela não de fato, eu não diria que ela diretamente, mas também provocou uma queda abrupta no PIB nacional. E aí é o que eu estava falando antes. Essa primeira parte a gente pode até parar e considerar na história brasileira, a gente pode discutir e tal, mas a última, ela fala que trouxe um fim imediato do regime. Se talvez a alternativa tivesse colocado, foi uma das influências para o fim da ditadura, foi uma das influências para a redemocratização, talvez a gente poderia falar que está certa, porque é fato que o desempenho econômico no Brasil foi o que influenciou muito para que a ditadura acabasse, porque nos anos dourados estava tudo perfeito, né? O Pelé ganhando Copa, o Brasil dando certo, estava tudo ok, e muita gente não fazia questão de acabar com a ditadura. Só que quando o Brasil começa a decair mais e mais, então em 83 a gente já tem, por exemplo, um PIB negativo, uma indústria negativa, até a agricultura não estava, mas assim, estava tudo muito ruim, uma inflação altíssima, se eu não me engano a inflação chegou a 200% por aí, isso influenciou sim no fim da ditadura, mas não foi um fim imediato, porque o que a gente pode falar da nossa história como ditadura é que foi essa redemocratização muito lenta, ao meu ver. Foi uma abertura, sabe, a gente teve o Geisel falando que ia abrir de forma lenta, gradual e segura, com algumas leis e outras ainda um pouco mais repressivas, e mesmo depois do Geisel, que já estava prometendo essa redemocratização, a gente ainda teve o Figueiredo. Então é por isso que não é um fim imediato do regime. E eu também nem sei se é por falta de sustentação política, de fato. Tudo bem? Obrigado, Cami. Nada. Agora a questão 60, ela fala de América Espanhola, né? A gente não teve tempo de revisar no período de revisão, então talvez algum aluno que se sinta um pouco perdido, peço perdão, mas é uma ótima hora, né, já para revisar agora.
A maioria acertou também, a alternativa também, fico muito feliz, porque essa é uma questão que também é difícil. Aliás, todas para mim foram difíceis, mas enfim, vamos lá. Aqui a gente fala, né, a Fuvest coloca uma imagem que representa a morte do Atahualpa, que era o último imperador inca, em 1533, após a conquista espanhola conquistada por Francisco Pizarro. Ele foi um grande conquistador que, inclusive, né, invadiu, tomou outros países da América Latina. E aí ele fala para a gente analisar 4 afirmações seguintes a respeito da empresa e da conquista colonial espanhola no Peru e da representação presente na imagem. Vou falar uma por uma e depois eu vou falar como eu faria essa questão, né, que é um pouco mais difícil. 1. A conquista foi favorecida pelo conflito interno entre 2 irmãos incas, Atahualpa e Huáscar, não sei falar de direito ou certinho, aproveitado pelas forças espanholas lideradas por Francisco Pizarro. Vocês vão ver que uma coisa, eu acho que também já dá para notar, estudando um pouco de história em geral, tanto da invasão por parte dos espanhóis quanto dos portugueses, é que a invasão ela é muito mais facilitada quando existe algum tipo de conflito entre os povos. Então, eu não vou dar spoiler, porque tem outra questão que trata disso, mas, de fato, o Atahualpa e o Huáscar, eles eram os descendentes do Império Inca, e era uma tradição cultural de que eles lutassem para ver quem ganha, e quem ganhasse, de fato, seria o líder, seria o novo imperador. E esse era um período de guerra civil, então, motivado por esses 2 líderes, e isso foi muito facilitado para a invasão do Pizarro, de fato. Então, ela é uma alternativa correta. A 2, ela fala que a produção agrícola das plantations escravistas constituiu-se na base econômica do vice-reinado do Peru, controlado pelos espanhóis. Para quem não sabe, né, a América Espanhola, quando ela detém todo aquele período, todo aquele espaço, né, que a gente já conhece, desde o México até, sei lá, mais ou menos o Uruguai, né, que ficou numa luta com o Brasil, eles separam em vice-reinados, né? Porque as posses deles eram muito grandes, então eles separam em vice-reinados. No caso, ele está falando do Peru, que é justamente a região que fica o Império Inca, se eu não me engano. E ele fala que esse vice-reinado era dominado pelas plantations. O que são plantations? Aqueles grandes espaços de agricultura que a gente fala muito aqui na história do Brasil, né? As sesmarias, que são aqueles latifúndios que são todos feitos para cultivar e produzir uma coisa e exportar para fora. Uma coisa que é importante vocês saberem é que quando forem fazer uma conquista de América Espanhola, ou esse vestibular está fazendo muita pegadinha, ou é porque dá para você generalizar. E o que é legal da gente generalizar é que a América Espanhola, ela vivia muito da mineração e não da agricultura. Quando a gente pensa em agricultura, é mais para o lado do Brasil. Então lá, a riqueza da América Espanhola era muito mais conquistada pela mineração do que, sabe, por plantations, ainda mais essa questão de grandes territórios para produzir, para fazer agricultura, é muito difícil, não ocorre de fato na América Espanhola. Então a 2 é falsa. A 3, ela fala assim: do lado esquerdo da pintura há uma movimentação conflituosa, no qual as mulheres incas são contidas por guardas espanhóis, contrastando com a expressão ordenada e solene do lado direito, composto por religiosos e autoridades espanholas em torno do corpo do imperador inca. Essa também, eu acho, um pouco mais fácil, porque ela não se baseia em nada histórico, assim, você não precisa saber de fato o conteúdo, apenas o máximo que dá para trazer dúvida é se as mulheres são incas ou não. Mas, ainda assim, isso me preocupa, sinceramente, e porque, de fato, contrastando com a expressão ordenada e solene do lado direito, né, que são os religiosos e autoridades espanholas, eles estão, de fato, ordenados e tem uma movimentação conflituosa no lado esquerdo da pintura. Então, não vejo muito o que discutir. Acredito que a 3, de fato, está certa. E, por último, a 4ª afirmação fala que a pintura revela o resgate de elementos históricos, importante para a construção do ideário nacionalista no século XIX, no processo pós-independência e de formação do Estado Nacional peruano. Mas retrata os personagens indígenas com trajes e feições europeus. Esse aqui também a gente pode até pensar, putz, como é que a gente sabe, né?
se ela está revelando o resgate de elementos históricos, mas acho que uma coisa que destaca muito é que ali tem a data da pintura. Eu sempre recomendo que vocês olhem a fonte do texto da pintura, de qualquer material que a FUVEST colocou, e lá está falando que essa tela foi produzida entre 1865 a 67, que é, de fato, o período do século XIX, e ele está descrevendo o século XIX como esse processo de pós-independência e de formação do Estado Nacional e peruano. Então, tá certo. E ele ainda traz aquela crítica, né, de que, putz, não parecem incas e não parecem, de fato, né, retratam os personagens indígenas com trajes e feições europeus, que a gente duvida muito que seja assim, de fato. Então, eu falei, como que eu faria essa questão? Eu acho que a gente tenta ir pelas afirmações, né? Eu não sei se é meio óbvio para vocês, mas o que eu sempre faço quando eu vou resolver uma questão, até hoje em prova, é primeiro saber quais afirmações eu tenho certeza que são verdade. Porque aí a gente descarta as que não tem ela. Então, eu iria para 2, por exemplo, porque a gente tem que gravar a América Espanhola como um período de um momento de mineração mesmo, de enriquecimento através da mineração. Então, eu já descartaria todas que tem a 2. E também eu acho que a 3 e até a 4, elas são bem mais detalhistas, elas expressam mais o que está na imagem do que um conteúdo de fato. Acho que a única que dá uma dúvida, né, é a 1. Mas a 1 ainda assim está presente, se eu não me engano, em quê? 3 alternativas, então já está expressivo. Nisso já dá para dar um resultado entre quais a gente acha que é mais provável que seja e quais a gente acha que não seja tão provável assim. Mas, enfim, a alternativa certa é a C, né? Que é a 1, que eu falei que era verdadeira, porque realmente existia uma guerra civil no período e era cultural dos indígenas essa batalha entre os descendentes. A 3, né, que eu falei que é mais observar a imagem, tá certo? As mulheres ao canto esquerdo estão mais conflituosas, ao lado direito, os religiosos estão solenes e ordenados. E a 4 que eu falei que também combina muito, né? É o que eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, dá para olhar a tela, ver que ela foi produzida justamente nesse período, e dá para ver que a crítica, né, com essa retratação dos personagens de fato idônea, é verdadeira. Então, agora eu vou ir para a próxima, se ninguém tiver dúvidas. Tá, a próxima é finalmente uma questão, finalmente não, mas é uma questão de história do Brasil. A gente fala bem desse período, né, que Dom João VI estava aqui. Só um minutinho. E, bom, ele fala, na edição de julho de 1818, do Correio Brasiliense, o jornalista Hipólito José da Costa, do residente de Londres, sim, existia um Correio Brasiliense que era produzido em Londres, publicou a seguinte avaliação sobre os dilemas, então, enfrentados pelo Império Português na América. Aliás, eu não vi se a maioria acertou ou não. Mas, enfim. Essa. Tá. A presença da Sua Majestade Imperial no Brasil lhe dará ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos. A independência em que é o rei ali se acha das entregas europeias, essa é uma parte importante, o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo melhor convier a seus interesses. Se volta para Lisboa, antes daquela crise se decidir, não poderá tomar parte nos arranjamentos que a nova ordem de coisas devem ocasionar na América. E aí ele pergunta, né, do que esse trecho aí que o Hipólito escreveu, do que se trata? A maioria colocou a B, mas a alternativa certa aqui é a D, e teve gente que colocou a E também, a gente vai falar um pouco. Primeiro, por que a gente vai descartar a A, né? Os desdobramentos da Revolução Pernambucana do ano anterior, que ameaçaram o domínio português sobre o centro-sul do Brasil. Primeiro que a gente fala, né? Ameaçou o domínio português sobre o centro-sul do Brasil, sendo que Pernambuco fica lá no Nordeste. Então, já contrasta um pouco. Mas ainda assim, a Revolução Pernambucana, logo no fim, ela foi bem dominada, de fato. Até que Dom João VI, ele de fato mandou muita gente lá,
um pessoal bem grande da guarda portuguesa para conter essa revolução. Então, eu acho que o autor não vai falar, toma cuidado, não sai daí, que a Revolução Pernambucana vai se desdobrar. Eu não acho que era isso, né? Não era de fato. B. As demandas da Revolução Constitucionalista do Porto exigindo a volta imediata do monarca a Portugal. Essa é muita pegadinha. Nossa, gente, é muita pegadinha, porque a gente olha assim, né? Nossa, se o cara falando que se ele voltar vai dar ruim para ele, e eu mesma, né, dei a aula falando que os brasileiros estavam com medo do Brasil se unir de novo a Portugal. Mas o que acontece? A Revolução Constitucionalista do Porto, ela acontece em 1820. E a edição que esse autor está se referindo foi criada, né, publicada em 1818. Então não tem como ter acontecido, não tem como ele ter previsto que isso ia acontecer de fato. Então não é a B. Mas eu acho que sim, gente, combina muito, né? Eu acho muito pegadinha, fico muito puta com esse tipo de questão, porque, né, é uma coisinha ou outra. Agora a próxima é a D, né, a C, perdão, que fala da posição de dependência de Dom João VI em relação às pressões da Santa Aliança para que interviesse nas guerras do Rio do Prata. Acho que não tem nem nada a ver, né? Que o cara tá falando para ele não voltar para a Europa, né? Não voltar para as intrigas europeias e etc. E aí aqui ele tá falando da posição de independência que o Dom João VI tem em relação às pressões da Santa Aliança para que interviesse nas guerras do Rio da Prata. Não tem nada a ver com essa questão, então não acho possível ela. Aí, né, a alternativa certa é a D, de fato, e ela fala das implicações que o movimento de independência da América Espanhola trazia para a dominação portuguesa no Brasil, que é uma questão, né, que a gente, se olhar direito, dá para ver que tem uma conexão com a América Espanhola, porque você precisa saber o que está ocorrendo lá, né, mais ou menos assim, saber que já é um período de independência daqueles territórios, para poder assumir e ver que tem uma validade na D. E de fato porque eu não sei se vocês lembram, eu não vou saber datas e títulos assim de cor, assim de cabeça, mas é um período de independência daqueles lugares, daqueles territórios, principalmente porque quando a França, vocês lembram que Dom João VI veio para o Brasil porque a França estava ameaçando invadir o Brasil. E na Espanha foi a mesma coisa. O que acontece é que eles falaram, ou você se torna um aliado, ou você é invadido. E Portugal não queria se tornar aliado, porque eles tinham um acordo, eles eram muito amigos com a Inglaterra, e a Inglaterra trazia muitas riquezas, muitos privilégios para eles, então eles não queriam romper com isso, mas também não queriam ser invadidos. Do jeito que eles acharam, foram fugindo para o Brasil. A Espanha, no caso, se tornou aliada da França, pegou e falou, não, vou ficar do seu lado e tal. Só que o que acontece é que a França atrai, Napoleão Bonaparte acaba traindo eles, invade do mesmo jeito a Espanha. E aí ela fica muito dominada e, tipo, a América Espanhola acaba sendo deixada de lado, né? Todo mundo estava preocupado em recuperar as terras, recuperar a Espanha, de fato, não a América Espanhola, e tudo isso. Se eu não me engano, eles fazem um congresso logo após, fica no poder a elite da América Espanhola, né? Os chapetones, se eu não me engano. Se alguém souber o nome certo, me corrija aí, por favor. Mas enfim, fica a elite que vivia propriamente na América Espanhola. Eles começam a dominar tudo, eles não tinham que obedecer a ninguém mais. E aí o que acontece? Eles vão falar, putz, depois que a Espanha se livra da França de fato, a Espanha vai se organizar e vai falar, não, putz, vamos fazer um trabalho aqui para reorganizar a América Espanhola, reorganizar aquele território que ficou meio, né, abandonado. E essa elite que estava lá, que ficou de fato na América Espanhola, vai falar, não, agora não. E aí que mas é chapetones mesmo. É chapetones, muito obrigada. Imagina. Obrigada. E aí eles vão falar, não, vocês não vão voltar, e começa já essa busca para a independência. Então, se eles sabiam, isso foi o que aconteceu com a Espanha. Eles meio que voltaram, né, tipo, deixaram de dar atenção para a América Espanhola, foram lá para a Europa tratar dos problemas dele, né, da invasão da França lá na Espanha, e aí eles acabaram perdendo. E não só isso, né, esse momento poderia facilmente ocorrer no Brasil, Dom João VI, se voltasse para Portugal, poderia, né, a elite brasileira voltar a tomar poder,
e aí, né, dá ruim. Não só isso, se ele saísse também ia ter influência, né, de todos os outros países, assim, dependendo do lado. Você acha que não ia ter ninguém para trocar uma ideia, para falar, seria muito legal se vocês se independência, sei lá. Eu não sei conjugar o verbo, nem sei se existe um verbo para independência, mas enfim, seria muito legal se vocês se tornassem livres, todo esse tipo de coisa, etc. Então, eles poderiam trocar essas ideias e o Brasil poderia acabar se tornando independente. É por isso que a D é certa, porque ele está falando dessas implicações que os movimentos de independência na América Espanhola poderiam trazer para a dominação portuguesa no Brasil. E aí ela fala, né, do projeto de Dom João VI para que seu filho Dom Pedro se tornasse imperador do Brasil independente. Se eu não me engano, Dom João VI não tinha nenhum projeto, de fato, para tornar o Brasil independente. Eles queriam que o Brasil continuasse unido a Portugal, né, Reino de Portugal, Algarves e Brasil, se eu não me engano. E eles planejavam isso. Dom João VI vai para lá quando tem a Revolução Constitucionalista do Porto, de fato, deixa Dom Pedro como regente, mas ele em momento nenhum fala disso. E não só isso, né? O texto ele não trata disso, né? Porque ele está falando de uma independência que provavelmente seria fora de controle do Dom João VI. Então, e do Dom Pedro, consequentemente. Então, não é sobre isso, de fato. Ok, agora eu vou ir para a próxima e última, que é a 65. A 65, ela também foi tratada numa aula que a gente teve fora da revisão, que tem um texto do Pablo Neruda. Para quem não sabe, Pablo Neruda ele é um autor muito famoso, muita coisa da América Espanhola é usada dele, não da América Espanhola, assim, mas o que ele retrata do que aconteceu na América Latina em geral, né, o Brasil é um pouco mais singular, peculiar a história, ele retrata muito bem em suas escrituras, em tudo que ele trabalhou. E não só isso, ele fez parte, se eu não me engano, do Partido da Unidade Popular, né, que é o mesmo partido do Salvador Allende. Mas, enfim, vamos ler o texto. No texto ele fala que no Chile estava se construindo, entre imensas dificuldades, uma sociedade verdadeiramente justa, erguida sobre a base de nossa soberania, de nosso orgulho nacional, do heroísmo dos melhores habitantes do Chile. Do nosso lado, do lado da Revolução Chilena, estavam a Constituição e a lei, a democracia e a esperança. Para quem não conhece, né, agora eu vou dar sei lá, não sei a palavra, mas vamos falar um pouquinho, né, do Chile desse período, né, do que ele está tentando dizer. Como eu estava falando, o Pablo Neruda, ele, no mínimo, apoiava a Unidade Popular, que era o partido do Salvador Allende. A Unidade Popular tinha um projeto de instaurar um Chile comunista, de fato. Na verdade, um Chile socialista, né? A passo, para quem não sabe, socialismo é um passo do comunismo. Então, de primeira, seria um Chile socialista. Só que, como que eles queriam tornar o Chile socialista? Através da democracia, acima de tudo. Então, a Unidade Popular foi um partido que colocou o Salvador Allende como um líder e candidato à presidência. Ele ganhou, e durante o seu mandato, ele fez um caminho tentando tornar cada vez mais o Chile socialista e tal. Tudo através da democracia, aprovação de todo o público, né, com a Constituição e a lei de fato. Só que, né, para quem não sabe, no fim, Salvador Allende vai tomar um golpe pelo Augusto Pinochet, que era um militar da época, anticomunista, né, antissocialista, que estava sendo apoiado pelos Estados Unidos. E ele vai fazer o maior golpe, e nisso se inicia a ditadura militar no Chile, de Pinochet, que inclusive foi uma das mais duras do período. Inclusive, tô repetindo demais, inclusive, né? Mas esse ano não, ano passado, o Chile acabou, não sei se vocês viram aquelas cenas do Chile queimando a Constituição, porque desde aquela época, se eu não me engano, Pinochet vai assumir, eu não lembro a data direito, mas eu sei que ele sai lá depois dos anos 90, e a Constituição da ditadura militar permaneceu até 2020. Só no ano passado que o Chile começou a se revoltar a isso, e pode ser uma dica, né? Porque vai cair na FUVEST, em algo de atualidades, então é legal que vocês se atentem a isso. Mas, enfim, nesse texto, né, ele fala, tem uma lista de palavras, e ele pergunta ao que ele está se referindo nessas palavras. Soberania,
está relacionada às campanhas de privatização das minas de estanho e salitre, que até então eram mantidas por capitais anglo-americanos. Quando ele fala da soberania, ele fala que está erguida à base da nossa soberania. O Pablo Neruda, como eu comentei, vou comentar pela terceira vez, era apoiador da Unidade Popular. Então ele estava a favor da aplicação de um Chile socialista. Então, a gente não está falando de uma privatização de minas, nem de estanho e nem de salitre. B. Heroísmo refere-se aos embates armados travados com setores da democracia cristã e com as comunidades indígenas dos araucanos. As comunidades indígenas dos araucanos eu nem posso discutir muito com vocês, porque eu não sei aprofundar nesse assunto. Mas o ponto é que a gente está falando de uma democracia cristã, né? Se eles estão tentando impor um Chile socialista de maneira democrática, muito dificilmente eles vão travar contra a democracia cristã. E a gente já até discutiu em algumas aulas que, de fato, a Igreja Católica, por exemplo, muitas vezes se encontrava mais do lado da ditadura do que da democracia, né? Então, a AB não é. E C. A Constituição e a lei é uma referência ao novo ordenamento jurídico implantado após o golpe promovido pela Unidade Popular. Que, mais uma vez, né, a gente estava justamente discutindo que a Unidade Popular buscava implantar um socialismo através da democracia e de forma muito mais legítima. Então, está longe de ser um golpe. A D é a alternativa que, de fato, é a certa, né? E fala a democracia alude a um traço peculiar da via chilena, porque, para quem não sabe, algumas não, mas muitas implantações socialistas e comunistas ao redor do mundo foram através de golpes, né? Só que foi um traço peculiar da via chilena, porque eles estavam tentando implantar o socialismo de forma democrática, né? Pois o presidente Salvador Allende chegou ao poder pelo voto. Então, a D é a alternativa certa. E E, falando na esperança, traduz a expectativa resultando do apoio econômico e estratégico que havia sido obtido junto aos Estados Unidos e França. E isso não vai ocorrer, né? Estados Unidos estava com todas aquelas doutrinas políticas anticomunistas, né? Que a gente falou que eles, inclusive, vão influenciar, vão ajudar no golpe do Chile e acho que em todos os outros golpes que ocorrem para implantar ditaduras na América Latina. Então, de forma alguma, né, eles vão conseguir conquistar algum tipo de apoio econômico dos Estados Unidos. E a França, a gente nem precisa pensar nisso, né, porque Estados Unidos é antagonismo do socialismo nesse período, em todos os períodos da vida, gente. Ô, Camis, que data que você tinha falado que é legal a gente lembrar? Você tinha falado um negócio... Não, o que eu acho que é legal vocês lembrarem é um pouco da história, porque tem chance disso cair, de uma questão nesse estilo cair, principalmente porque eu tava comentando, né, que, tipo, o Pinochet, ele vai tomar o poder, é que eu não lembro agora, eu vou até pesquisar, ele vai tomar o poder e vai ser não só uma das ditaduras mais longas, como uma das mais duras, repressoras mesmo, de fato. Então... dá muito ruim. Muita gente fala que, tipo, o pessoal do Chile é muito fechado até hoje, é muito reservado. Se eu não me engano, é crime beber na rua, por exemplo. Você não pode, a não ser... tem só um dia no ano, que acho que é aniversário do Chile, que você pode beber na rua. Além disso, não pode. Se você beber na garagem, na frente da sua casa, já vira crime. Então, tem muita coisa desse tipo. E isso permaneceu, sabe? E ano passado ocorreram, acho que vocês viram, se não viram, dá para pesquisar ainda facilmente, ocorreram várias revoluções, né? Em meio à pandemia, mas que, querendo ou não, eram necessárias. O pessoal se juntando, indo na rua protestar, e finalmente, logo no fim do ano passado, tipo, depois no fim do segundo semestre, eles conseguiram fazer com que a Câmara aprovasse uma nova constituinte, né? Então, eles vão fazer uma nova constituição que não é feita sob o mandato do Pinochet, né? Porque a constituição feita era da ditadura militar chilena. E agora eu pesquisei, vai de 73 até 90, então... Tá. Obrigado. Durou 17 anos. Aí é legal que vocês sabem, porque, tipo assim, o FUVEST já cai essas coisas, né? Vocês já estão vendo bastante coisa de América Espanhola. Pode ser que acaba caindo, ainda mais a Unicamp também. A Unicamp tem muito esse estilo. Então, eu acho que pode cair algo do tipo. Valeu. Agora a gente terminou. Continuam com a ideia de seguir?
Ah, pode ser. Vamos fazer os exercises. Tá bom, as próximas questões são da Unicamp. Elas são do ano passado mesmo, tipo, 2020 para entrar na Unicamp 2020. Então, só vou preparar meu cronômetro. Começando, cliquem nos seus forms. 1, 2, 3 e já. Já vai dar 4 minutos. Já vou para a próxima.
5 segundos. Já vou ir para a próxima. Dez segundos. Vou ir para o próximo.
pra mim, de todas dos exercícios, isso é o mais difícil, assim. Nossa, é muito aleatório. Muito desse pornô chanchado. É muito aleatório mesmo. E já deu 4 minutos. Vamos voltar lá e corrigir todas, gente. Só vou abrir o Forms. Nunca sei o que pensar sobre esse tipo de questão, cara, porque não dá pra resolver, sabe? Tipo, a pessoa não tá falando nem de tropicalismo, sabe? Que é marco, sabe? Tudo bem. Seria, pra mim, ser uma questão boa se ele falasse de tropicalismo, porque muita gente não fala e é legal de falar. Glauber Rocha e tal, que ele até participa do Porno Chanchada, eu fui ver, mas ainda assim, sabe? Meio aleatório. É meio Mas aleatório mesmo. pelo que eu li ainda, tipo, tem muita gente falando, você consegue resolver a questão pelo contexto, mas ainda assim, muito nada a ver mesmo. Mas então, vamos para a primeira questão. É a questão 85, né? Boa parte acertou mesmo, a alternativa certa é a A, mas algumas também colocaram a D. E, bom, a Unicamp, né, para quem não sabe, ela tem algumas atitudes muito mais progressistas e atualizadas do que outros vestibulares, né, que já deviam estar se atualizando. A Unicamp tem um interesse para essa questão indígena, além de ter o próprio vestibular indígena e tudo. E costume cair alguma questão se referindo a isso. Bom, na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os tamoios e os tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou aos portugueses. Para quem não sabe, os tamoios eram aliados de fato dos franceses e os tupiniquins eram aliados dos portugueses, né? E aí a questão fala, com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa correta. Então ele está perguntando, né, sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas do Brasil e também pedindo para assinalar a alternativa correta. A A, que é a certa, né, ela fala que a população ameríndia era heterogênea e os conflitos entre diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os europeus. É o que eu estava falando lá atrás, que boa parte, né, eu falei que eu não queria dar muito spoiler, porque é até uma questão similar a isso, que boa parte das invasões, né, do que eles chamam de conquistas, foram feitas e facilitadas porque existia algum tipo de conflito, algum tipo de rivalidade. Então, os portugueses, eles, sim, completamente se aliaram. Então, por exemplo, se existia, sei lá, tamoios e tupiniquins no mesmo território, os portugueses se aliavam aos tupiniquins para derrotar os tamoios e para dominar aquele território por fim. Porque, por exemplo, se todos estivessem unidos, com certeza essa conquista, né, essa invasão seria completamente diferente do que aconteceu. Só que ainda assim, a alternativa ela também fala que a população ameríndia era heterogênea, e de fato a população ameríndia ela difere muito tanto na América Espanhola, mas aqui a gente está falando da América Portuguesa. A América Portuguesa tinha cerca de 2 milhões de indígenas, eram inúmeras etnias. Aqui a gente só está falando de tamoio e tupiniquins, mas a gente sabe que tem tupinambá, a gente sabe que tem a Moré, a gente sabe que tem os Guarani, por exemplo. Então, era, sim, uma população heterogênea e era uma população que vivia entre conflitos, né, entre uns e os outros, né, entre diferentes grupos étnicos. E esses conflitos ajudaram, de fato, a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os europeus. Então, esses conflitos ajudaram a definir uma dinâmica que ocorreu entre os europeus e os indígenas. Então, às vezes, os europeus, os portugueses, eram inimigos para os tamoios. E os tupiniquins eram ok com os portugueses. E isso, né, esses conflitos, e isso porque os tamoios e os tupiniquins simplesmente não se davam bem. E isso ajudou nessa dinâmica, né, de contato com os europeus. B, que né, as restantes são falsas. O fato dos tamoios e tupiniquins serem grupos aliados contribuiu para neutralizar as disputas entre franceses e portugueses pelo controle do Brasil, pelo papel mediador que os nativos exerciam.
Primeiro, né, que a gente já estava comentando, Tamoios e Tupiniquins não eram aliados, né? Eles viviam entre conflitos, então isso já está falso. Segundo, que ele fala que neutralizou as disputas entre franceses e portugueses, sendo que a gente vai ver lá, França Antártica, por exemplo, França vai tentar invadir várias vezes e só vai parar quando conseguir o próprio território lá na Guiana Francesa. Então, assim, não tem nada de verdade nessa alternativa. C. Os indígenas agentes de sua história, desde cedo, souberam explorar as rivalidades entre os europeus e mantê-los afastados dos seus conflitos interétnicos, anulando o impacto da presença portuguesa. Os indígenas são, sim, agentes da sua história, mas ainda assim eles não souberam, de fato, explorar essa rivalidade entre os europeus. Como assim explorar essa rivalidade? É como se eles fizessem o que os portugueses e franceses fizeram, por exemplo, se alimentar desses conflitos. Então, vamos talvez apoiar os portugueses para acabar com os franceses, depois a gente traz portugueses, por exemplo. Algo do tipo, entendem? E até queria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. E nada foi afastado dos seus conflitos, eles não se afastaram dos seus conflitos interétnicos, nada ocorreu de fato, essa união, né, que ele falaram, souberam explorar as rivalidades, não ocorreu de fato, e não anulou o impacto da presença portuguesa, né, gente? Depois se tornou de fato uma colônia portuguesa. E D, as etnias indígenas viviam em harmonia umas com as outras e em equilíbrio com a natureza. Não, isso não aconteceu nem antes da chegada, né, que está falando que esse quadro foi alterado com a chegada dos europeus que passaram a incentivar os conflitos. Não, isso não era verdade. Os conflitos interétnicos já existiam muito antes da chegada dos europeus, as tribos já eram rivais, isso era da natureza deles, isso já era normal, de fato, e não é algo que talvez foi estimulado, né, entre os europeus, mas não foi alterado com a chegada dos europeus. Não foi algo que aconteceu. A próxima questão, boa parte acertou também, alguns ficaram em dúvida com a A. A gente vai falar um pouco. Eu acho essa questão um pouco difícil também. Eu acho ela meio confusa, sabe? Sei lá, às vezes parece que tá tudo falando da mesma coisa, mas a gente tem que se atentar um pouco. Ele tem duas pinturas, né? Duas telas. Uma pintada pelo Debré, que a gente já comentou um pouco sobre ele, que pintou o El Rei Dom João VI em 1817, ficou lá no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E o outro lado tem o retrato do Luís XIV, que foi o rei de Paris não, né, da França, perdão, mas ele fica no Museu do Louvre, acho que, sei lá, hoje em dia, em Paris. E se vocês verem que são duas imagens praticamente idênticas, sei lá, só mudar a cor da roupa, talvez, mas a posição da pintura, né, que é um pouco mais ao lado, a posição do próprio cara a ser pintado, tudo tá muito igual. E aí, né, a partir das fontes visuais reproduzidas, né, a partir disso que vocês estão vendo e dos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A única monarquia americana precisou afirmar a figura do governante e sua memória política, recorrendo à imagética da autoridade real francesa do antigo regime. Este mecanismo foi enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional. A gente está falando, né, que o Dom João VI, foi a única monarquia americana que, de fato, foi, né, a gente já comentou que o México se tornou monarquia, mas foi coisa, assim, de 5, 10 anos, foi só para controlar o pessoal e depois virou uma república. Mas, enfim, meio que sim, né, precisou afirmar a figura de governante e sua memória política, porque a gente não sabe do que se trata de fato essa memória política, recorrendo à imagética da autoridade real francesa do antigo regime. Para quem não sabe, Luís XIV é um ótimo exemplo de realmente autoridade real do antigo regime, porque ele soube governar o seu país muito bem, ele permaneceu no poder muito bem. E aí, né, fala que ele quis se associar, né, porque era uma boa autoridade, ele queria que as pessoas se vissem nele. Só que ele fala, né, este mecanismo foi enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional. A gente está numa frase, antigo regime constitucional e liberalismo, um é ao contrário do outro. Não existe muita possibilidade, sabe? Olha só que ok, ele está tentando parecer do antigo regime, um modelo que a gente criticou tanto, sabe? Então, A não é. B,
Debré usou o quadro de Rigaud, não sei como é que fala, como referência visual e preparou retratos em seu estúdio do Rio de Janeiro. Isto era importante, pois a autoridade monárquica joanina assentou-se na liturgia política e no pouco uso da violência. Então, a gente pode até discutir esse negócio, usou o quadro de Rigaud como referência visual, que é verdade, né, porque tá muito igual ao outro, preparou retratos em seu estúdio no Rio de Janeiro. Não faz diferença nenhuma questão. Porque ele está falando que a monarquia joanina era liturgicamente era assim, na liturgia política, né? Pouco uso da violência, o que é mentira. Dom João VI reteve várias revoltas do modo mais violento possível. A gente estava discutindo agora há pouco a Revolução Pernambucana, que foi contida violentamente pela Guarda Portuguesa. Então, assim, não foi através do pouco uso da violência. O retrato de Dom João não foi pintado para ser exposto, embora existisse no Rio de Janeiro da época um circuito expositivo de salões de belas artes, pinacotecas, museus, onde pudesse ser visto. Tais espaços foram renomeados na República. Não nos importa se esses espaços foram renomeados na política, porque sim, primeiro que o retrato de Dom João foi pintado sim para ser exposto, gente. Porque esse retrato, ele tem um principal objetivo: mostrar que ele é parecido, que ele tem que ser associado a uma autoridade monárquica forte. E não é só para ele guardar para ser o coach motivacional dele de todo dia na casa dele. É para as pessoas saberem disso. É para as pessoas associarem isso. Então ele meio que foi pintado para ser exposto, sim, né? Tanto que aqui está falando que fica no Museu Nacional de Belas Artes. Não dá para saber se de fato desde aquela época ficava, mas ainda assim essa é uma imagem que foi feita assim para ser exposta, para que as pessoas começassem a associar Dom João VI a essa imagem forte que a gente está comentando, né, do Luís XIV. E D é a alternativa certa, é o projeto de europeização da Corte do Rio de Janeiro, que é verdade, e a necessidade de afirmar a autoridade de Dom João VI levaram a uma política de fomento à imagética do poder baseada aqui da monarquia francesa. De fato, era um projeto de europeização da Corte do Rio de Janeiro, que estava tentando se parecer mais com a Europa, e também essa necessidade do Dom João VI de levar uma política, né, de fomento a uma imagem de poder, que seria, no caso que a gente está vendo, a da monarquia francesa. Agora eu vou para a próxima, que é 87. Só vou ver o resultado. Outros, a maioria acertou também, alguns na A. Ai, C. Vamos lá. Os números indicam que antes da abolição de 1888, restavam um pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Conforme estimativa do censo de 1872, elaborado pelo IBGE, a população total do país era de 9 milhões e pouco. Isso indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já havia adquirido a liberdade por seus próprios meios, antes da Lei Áurea. Com base no excerto e nos conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A maioria da população já era liberta antes de 1888, porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o fim do tráfico em 1850. Essa é um pouco contrário, assim, a principal informação fala que as províncias escravistas do Sudeste começaram a adotar medidas abolicionistas. E a gente pode até ser manipulado por essa ideia, né, de imigração italiana, que foi algo que aconteceu mesmo, mas ainda assim é importante saber que a elite paulista, por exemplo, que é a elite de São Paulo, que é a elite de Sudeste, e que, além disso, é a elite cafeira, ela sempre foi contra a abolição de qualquer modo. Houve a estimulação da imigração italiana, mas não era do interesse deles a priori, sabe? A prioridade não era essa. Então, a A não é. Ela é meio que o contrário até. B, em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico. Então, falando que tem muita gente em Santa Catarina e Paraná. Né, peso demográfico da população liberta concentrado nas províncias pouco dependentes da escravidão.
O que de fato não é verdade, que Santa Catarina e Paraná não era muito povoada, não. Tanto que se a gente for pensar as regiões do sul, né, gente, se até hoje a gente encontra pouco preto, assim, não tanto quanto a gente encontra, por exemplo, na região do Nordeste, não vai ser lá que vai ter um peso demográfico, assim, grande, sabe? A C é a alternativa certa. A maioria da população africana, seus descendentes, já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, que é o que o texto está falando, só concordou. E aí ele dá uma razão, porque vinha obtendo alforrias através de uma multiplicidade de estratégias desde o período colonial, que é verdade. Em aula a gente já comentou, por exemplo, da história de Luiz Gama, que era um advogado que, muito antes da abolição da escravatura, lutou e defendeu, em frente ao judiciário brasileiro, a libertação de inúmeros escravizados. E não só isso, existem escravizados que correram atrás da própria alforria, né? Então juntaram dinheiro para comprar a alforria, fugas, existiam inúmeras formas, né? Antes, de fato, de 1888, que tornou todo mundo livre, por isso que é a C. A D, alto número de libertos antes de 1888, reflete o impacto, essa aí achei abobrinha, tá de bobinha, reflete o impacto da abolição dos escravos por parte do imperador Dom Pedro II, pois a família real era a maior proprietária de cativos durante o século XIX, na região do Vale do Paraíba. Não achei nada. Próxima questão e última, a gente já está terminando. Todos acertaram. É a questão 89, mas ainda assim é uma questão consideravelmente difícil mesmo. Teve gente que colocou, não faço a mínima ideia, e eu colocaria isso. Nem sei direito como resolver essa questão assim, sem saber de fato, né? Mas enfim, a partir da segunda metade da década de 1960, a produção de um gênero cinematográfico extravagante ganha força no Brasil, a pornochanchada. Num primeiro momento, essa se tornou como uma comédia leve, apesar de algumas cenas de nudez parcial, mas logo evoluiu para o que já era praticado pelo resto do mundo, a exploração do erotismo e da sensualidade no cinema para atender a um crescente mercado de consumo. Essa última parte está discutindo a revolução sexual. Para quem não sabe, a revolução sexual é algo que acontece a partir dos anos 60, em que basicamente é isso, exploração do erotismo e da sensualidade. Vai acontecer isso pelo resto do mundo e nada mais, né? É o que ele falou, vai evoluir para o que já estava sendo moda no resto do mundo. E ele fala, sobre a vida cultural no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, é correto afirmar que o período ficou marcado pelo esvaziamento da cena cultural, com baixo dinamismo dos campos da produção teatral, musical e cinematográfica. Apenas os gêneros ligados ao erotismo se expandiram, pois não serem considerados transgressores. Não está correta, porque ainda assim os termos ligados ao erotismo eram sim transgressores, tinha meio que uma justificativa, porque a pornochanchada ela era algo muito mais popular, sabe? Esse é um gênero de cinema brasileiro que ganhou repercussão nas décadas abordadas, né, nessa questão, e é uma comédia erótica que se beneficiou de um momento de estímulo da nacionalização da cultura brasileira, né? Pelo meio. Então, assim, não houve muito esvaziamento da cena cultural também. Eu já discuti com vocês que existe um decaimento do auge que estávamos em termos de cultura, mas ainda assim a cultura continua sendo produzida. Não existe, de fato, um esvaziamento como ele está retratando, né? Além disso que eu estava comentando, né, que esse é um gênero popular. E aí a elite se achava muito esperta, achava que a cultura popular só conseguia consumir disso. Então isso não era muito importante para eles, apesar de não é assim, não são considerados transgressores. B. A pornochanchada foi financiada pelo capital estrangeiro no Brasil durante o regime militar, pois a indústria cinematográfica, em razão dos seus altos custos, passou a ser fomentada sobretudo por empresas norte-americanas. Não, os Estados Unidos estavam mais preocupados com o próprio Disney, sabe? As empresas norte-americanas de cultura estavam preocupadas com o que eles mesmos queriam produzir. Não existiu nenhuma influência assim, econômica, nenhum patrocínio ou financiamento de capital estrangeiro no Brasil nesse período. Então não é a B. A C, o gênero pornochanchada,
pode ser considerado um movimento de contracultura por seu caráter de contestação política, através da linguagem chula e por suas estreitas conexões com produções culturais ligadas à Tropicália. E assim não porque assim a linguagem chula ela não representa contracultura e contestação, ela é uma ligação da pornochanchada com um movimento chamado do lixo, que é um movimento assim que foi fundamental para o desenvolvimento do cinema no Brasil. Enfim, a linguagem chula simplesmente não tem ligação com contracultura e contestação. Não houve esse tipo de militância, assim. E a D... eu fiquei na dúvida nessa também. Eu fiquei entre a C e a D. Nossa, tá. A C e a D podem ser as que mais confundem mesmo. Tanto que tem ligações de produtores culturais ligados à Tropicália. Tinha gente trabalhando na Tropicália com a pornochanchada. Ai, mas realmente é muito confuso. Eu tive que pesquisar isso mesmo, porque eu fui ver e a linguagem chula ela não era ligada a isso. A pornochanchada, ela era, gente, muito mais sem significado, sabe? Tipo, não sei se vocês estudaram o dadaísmo. Ele não tinha um significado por trás maravilhoso, uau, não tinha um mistério, sabe? Tipo, ele é simples porque ele é simples. Era uma comédia com pornô e era isso. Não tinha, nossa, a gente tá falando de forma chula porque é uma contracultura. Não, era só porque era ligado ao movimento do Boca do Lixo mesmo. Tava popular falar de forma chula. E a D, que é a certa, a certa, né? Porque apresenta um contexto cultural internacional, né? Desse período de, sei lá, censura, né? No Brasil, um período também um pouco de contracultura lá fora. Enfim, é a alternativa certa, né? Que é a explosão dos filmes, o ciclo da pornochanchada. O seu sucesso de público ocorreram em um contexto marcado, de um lado, pela revolução sexual e de outro, pela censura ao conteúdo veiculado no cinema e na TV. Enfim, né, gente? A gente acabou essa aula. Eu não vou fazer questões, porque, enfim, vocês já vão ter questões para resolver, né? Quem for fazer Unicamp, FUVEST também, depois disso já vem Enem. Então, acho que vocês já tiveram tempo suficiente para treinar. Mas ainda assim, se vocês sentirem que ao longo do tempo ou nessa aula vocês viram que tinham dúvida em algo ainda e querem conversar com alguém, deixei o número aqui de toda a equipe da história. Se vocês quiserem treinar com questões que vocês acharam independentes, podem ir atrás dos plantonistas ou de mim, sabe? Tipo, a gente é super ok para conversar. Não precisa só questões que a gente mandou para vocês. E é isso, gente. Boa prova para todo mundo que for fazer. Eu confio em vocês. Enfim, prova não mede inteligência, ela mede muito mais a sua capacidade de fazer. E é isso.